Será que você tem andado certo quando o assunto é temor ao Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do saber. Fica conosco até o final e aprenda um pouco mais sobre esse assunto. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos. Seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Estamos sempre prontos, animados com o Senhor para liberar aquilo que da parte do Senhor tem tocado os nossos corações. De alguma forma, eu creio que vai tocar a sua vida também. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o temor ao Senhor. Eu sei que é um assunto muito grande, muito vasto, mas isso tem que estar vivo no nosso coração. Tem que estar aceso no nosso coração. Temor ao Senhor, reverência e santo temor ao nosso Deus. No Salmo, no capítulo 25, Salmos, capítulo 25, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. 13, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Eu tenho certeza que você tem o desejo de escolher o caminho certo, tem o desejo de seguir na trajetória correta, tem o desejo de seguir o que Deus tem proposto para a sua vida, tem buscado a Deus acerca disso. Pastor, eu tenho buscado a direção do Senhor para a minha vida, eu tenho buscado a trajetória correta, eu tenho buscado seguir a carreira que Deus tem para mim. Eu quero, pastor, seguir a carreira, cumprir o meu chamado. Eu sei que você tem um desejo disso, mas a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, esse sim, vai receber instrução da parte do Senhor para escolher o caminho correto. Vai receber direção da parte do Senhor para escolher o caminho certo, para seguir a trajetória correta. Eu creio, irmãos, que o temor do Senhor ele é uma base, ele é um pilar. Ele traz para nós um entendimento não só de quem Deus é, mas de tudo aquilo que Deus é, pode e vai fazer. Traz para nós uma reverência no nosso coração, de procedimento correto, de procedimento de santidade, saber o quê? Que Deus é bom, sim, mas também é fogo. Deus é maravilhoso, é bondoso, sim, mas também é juiz. Tudo isso tem que estar pesado no nosso coração. E o salmista diz: o homem que tem o temor, o homem que tem essa reverência dentro dele, o homem que tem esse entendimento dentro dele de temor a Deus, o Senhor vai estar instruindo ele no caminho que ele deve escolher. Eu falo isso porque todo homem tem o desejo de escolher o caminho correto, não é verdade? Tem o desejo de escolher o caminho certo, tem o desejo de tomar as decisões certas para a sua casa, para a sua família, né? No ministério, tem o desejo de seguir a carreira correta. Mas isso acontece quando o peso do temor do Senhor está no teu coração. Quando o peso do temor do Senhor está dentro de você, está forte no seu coração. E ele ainda diz no 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. A Bíblia diz que o Senhor mostrou ao povo de Israel os seus feitos. O povo viu os feitos, mas os caminhos ele revelou para Moisés. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Moisés conhecia as decisões que Deus ia tomar. Irmãos, só teve esse acesso de intimidade com Deus quem tem o temor pesado no coração. Quem tem o temor baseado no coração. Eu vi um certo grande homem de Deus dizer isso e me abençoou demais. Que uma das definições, eu vou trazer algumas aqui para vocês, mas existem um leque de definições com relação ao temor do Senhor. E eu acho isso maravilhoso, porque nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Mas uma das definições é você saber que tanto a obediência quanto o pecado tem consequência. Temor ao Senhor é você saber que tanto a obediência quanto o pecado tem consequência. Saber que cada atitude sua vai refletir em algo. A Bíblia fala muito sobre a lei da semeadura, né? Assim, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas eu creio que o temor ao Senhor é saber com essa reverência no meu coração que se eu obedecer, tem benefício. Mas também se eu desobedecer, eu também terei consequências com relação à desobediência.
E isso tem que estar pesado no nosso coração a partir do momento que a gente muda de direção, a partir do momento que a gente se arrepende. Arrependimento é mudança de direção, arrependimento é conversão, me converti. Eu ia para um caminho de trevas e eu me converti. Eu aceitei Cristo Jesus, agora eu vou para um caminho de vida. E nessa trajetória de caminho de vida, a Bíblia diz, tem que estar pesado no teu coração a reverência, o temor ao Senhor. Saber que o nosso Deus, ele tem para nós respostas sim, ele tem para nós benefícios sim, para aqueles que o temem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de quem? Daqueles que o temem. Em Filipenses, deixa eu ler mais um texto contigo. Filipenses no capítulo de número 2, versículo de número 12. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando o assunto, irmão, é temor ao Senhor, a pergunta é, será que você está agindo corretamente? Porque a Bíblia diz que a nossa salvação ela é desenvolvida. E nesse desenvolver da salvação tem que ser realizado com temor e com tremor. Com o entendimento de quem Deus é. Com o entendimento de qual o lugar que Deus ocupa. A Bíblia diz que Ele é o nosso Senhor. Eu não sei você, mas eu quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não recebi somente o Jesus Salvador. Somente o Jesus que levou os meus pecados. Somente o Jesus que me deu vida abundante. Somente o Jesus que levou as minhas enfermidades, que me redimiu. Eu também aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Então, entender esse lugar de senhorio de Jesus na minha vida é para causar temor. É para mudar o seu caminhar ou a sua maneira de agir. Saber que aquilo que Deus disse que é errado, que aquilo tenha que ser errado para você também. Que pese para você tudo aquilo que Deus vê como bom, que seja bom aos seus olhos. Mas tudo aquilo que Deus diz que é mal, que seja mal aos seus olhos também. Tudo aquilo que Deus diz que é pecado, que seja pecado para você também. Isso é temer a Deus, e é isso que eu creio que Paulo está tentando esclarecer aqui. Olha, vocês obedeceram na presença, vocês também estão obedecendo quando ninguém está vendo. Isso é temor. E ele está dizendo, desenvolva a vossa salvação em cima disso, sabendo que Deus está vendo tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus está acompanhando a sua vida, desenvolve essa salvação com esse entendimento, com o peso no seu coração, o quê? De temor. Eu falo aqui também sobre reverência, e a Bíblia diz em Hebreus, você pode abrir a sua Bíblia lá, em Hebreus no capítulo 12, daqui a pouco eu não abri aqui corretamente, mas vamos lá, você pode acompanhar comigo. Hebreus capítulo 12, versículo de número 28, isso mesmo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Retém essa graça e pede essa graça para você servir a Deus de maneira agradável. Então, é por causa da graça do Senhor que nós conseguimos servir a Deus. Mas ele diz, faça isso com reverência e santo temor. Certa vez o pastor Humberto liberou algo e eu peguei isso e achei poderoso demais. Que reverência, ela é algo externo. É algo que pode ser visto. É uma maneira de eu proceder, de falar, de me portar, de agir, enfim. Coisas externas que são vistas. Mas santo temor traz algo interno. É algo que pesa dentro de você. É algo que você diz, rapaz, jamais, longe de mim, pecar contra o Senhor, meu Deus. Longe de mim falar tal coisa. Longe de mim olhar essas coisas. Longe de mim agir dessa forma. Longe de mim falar, por quê? Porque eu temo a Deus. Porque eu sei o que Deus diz. Porque eu odeio o que Deus odeia, mas eu também amo o que Deus ama. Então ele está falando aqui, o escritor dos Hebreus, olha, vamos servir ao Senhor, sim, com reverência e com santo temor, porque a graça já foi liberada na sua vida. Irmãos, a graça não foi uma licença para a gente viver de qualquer maneira. Em Romanos, deixa eu ler mais um texto contigo, no capítulo de número 6, olha o que Paulo diz aqui, diz assim,
Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Irmãos, nós não vivemos mais no pecado porque nós morremos para o pecado. E Deus odeia o pecado. O pecado é abominável aos olhos do Senhor. Então, se o temor do Senhor está pesado no teu coração, você não vai estar andando em pecado, dizendo que é em nome da graça, porque a graça me libertou. Não, 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 não. Se o Senhor está dizendo aqui, rapaz, eu vou pecar mais para que a graça seja mais abundante? Claro que não. Como é que a gente vai viver no pecado se a gente morreu para o pecado? Ei, você morreu para o pecado. Você vive para Deus. E a vida que você vive para Deus, com essa salvação que você recebeu, Paulo falou, desenvolve essa salvação com temor e tremor. Restaura isso no teu coração, meu irmão. Temor ao Senhor. Reverência no procedimento, sim, mas também um temor interno, algo interno que vai dizer, rapaz, eu não quero isso para a minha vida, não, eu não posso, longe de mim agir dessa forma, longe de mim falar tal coisa, longe de mim agir de tal forma, longe de mim ter os meus olhos maus. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. E eu sei que o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Voltando para Hebreus, agora no capítulo de número 5, acompanha comigo lá. Eu acho muito interessante essa passagem, porque ela fala do procedimento de Jesus. E a gente pode ver exatamente como Jesus, homem ungido aqui na terra, andou temendo a Deus. Andou honrando o que Deus falava, o que Deus agia, porque Jesus disse, rapaz, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu só falo o que ouço o Pai falar. Eu estou aqui para obedecer às instruções do Pai. Em Hebreus, no capítulo 5, olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 7, Hebreus 5, 7, a Bíblia diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Essa palavra piedade aqui no original é euladeia, que significa precaução, prudência, discrição, e uma delas é reverência a Deus, temor divino, piedade. Ele diz, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por causa do seu temor divino. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que eu quero trazer aqui? Que Jesus ele era ouvido por causa da sua piedade, da sua vida com Deus, do seu temor ao Senhor. Irmãos, todas as pessoas podem orar, mas ser ouvido é outra coisa. Você concorda comigo? Qualquer um pode orar. Agora, será que foi ouvido? Qual é a certeza que Jesus tinha que ele foi ouvido? Que, embora ele seja filho, ele só foi ouvido por causa da sua vida piedosa, por causa do seu temor, por causa da sua reverência, por causa do seu entendimento de quem Deus era e do lugar que ele estava aqui como homem ungido aqui na terra para cumprir tudo aquilo que Deus designou para ele cumprir. Isso colocou Jesus num patamar diferenciado, ao ponto que Deus diz assim, olha, ele abriu mão da sua glória, mas o Senhor deu a ele um nome que está acima de todo nome. Irmão, só existe vantagem em servir ao Senhor. Só existe vantagem em servir ao Senhor. Você não sai perdendo em nada. Ah, pastor, eu vou andar temendo a Deus, eu vou andar reverenciando a palavra do Senhor, eu vou andar com esse entendimento, eu vou estar sendo prejudicado. Não, não, não. Você está sendo beneficiado. Porque o homem que teme o Senhor vai trazer instrução para a sua vida. O Senhor vai direcionar a sua vida. E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra alguma de variação. Esse é o Deus que nós servimos. São os benefícios que você terá em servir ao Senhor com reverência e santo temor, em desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Não deixa, irmãos, essa, como é que eu posso dizer, leviandade de hoje em dia cair no teu coração com relação a servir ao Senhor e achar que pode fazer de qualquer maneira. Um certo casal pensou que podia fazer isso em Atos capítulo 5. Ananias e Safira
Venderam uma propriedade, guardaram uma parte, disseram, não, aqui está o valor todo. Mentira, não era o valor todo. Aquilo era parte do valor. E quando eles foram repreendidos, os discípulos disseram, rapaz, você vendeu, era seu, você não precisava mentir. Você poderia dizer, olha, aqui está a parte do valor. Ninguém mandou você trazer tudo. Só porque Barnabé trouxe, você não tinha que trazer. Mas por eles terem mentido ao Senhor, juízo veio. Eu gosto de entender, irmãos, que nessa passagem não faltou amor, faltou temor. Porque o amor manteve eles lá. Eu creio que Ananias e Safira amavam a Jesus, amavam estar no meio da congregação, dos discípulos, aprender, mas o temor tinha ido embora, a reverência tinha ido embora. Saber que Deus poderia julgar, foi-se embora. Já não tinha mais esse entendimento. Não deixa isso sair do teu coração. Não deixa o temor do Senhor ir-se embora. Deixa ele vivo e aceso dentro de você. Quero ler algumas definições aqui. Existe um livro de um grande homem de Deus chamado John Bevere, John Bevere, que se chama O Temor ao Senhor. E eu creio que pode lhe ajudar demais. E ele definiu várias coisas aqui com relação, na verdade, várias linhas com relação ao temor ao Senhor. E eu creio que todas elas são bênçãos e pode acrescentar muito na sua vida. Uma delas é, o temor ao Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santo. Tudo aquilo que Deus declara santo, você ter temor e ter reverência. Temor ao Senhor é atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e o mais elevado lugar de honra em minha vida. Temor ao Senhor é, eu atribuo ao Senhor o máximo lugar que eu posso colocar no meu coração é dele. Isso é temer ao Senhor. Temor ao Senhor é tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra. Ter reverência, irmãos, e tremer diante da presença do Senhor e da palavra do Senhor. Temor ao Senhor é adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e ações de graça contínua. Temor ao Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta e fazer do seu interesse o meu interesse. Aquilo que interessa para Deus, interessa para mim também. Temor ao Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante de um simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível o indivíduo pecar completamente ou persistentemente. Irmãos, um temor ao Senhor é você entender também, então tem mais uma aqui, eu vou encerrar com isso. O temor ao Senhor é você ter medo, presta atenção nisso, de ficar sem Deus. Rapaz, ter medo de ficar sem Deus, meu Deus. Não quero perder Deus de vista, não. Não quero. Tem gente que tem medo de Deus, ele foge de Deus. Temor ao Senhor, o cara foge de Deus. Não, isso não é temor, isso é medo. Está fugindo. O temor aproxima. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que a intimidade é para quem teme. Intimidade é algo perto, irmão. Então o temor traz para perto. O medo faz você fugir, faz você ir para longe. Temor ao Senhor é você ter medo de ficar sem Deus. Rapaz, eu não quero ficar sem Ele, não. Eu não posso perder Deus na minha vida. Eu quero ter intimidade com Ele. E a intimidade é para quem tem. E o último ponto aqui. O temor ao Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. É o deleite de Jesus Cristo. Que maravilhoso isso, irmãos. Que esse entendimento, que esses pontos que tratamos, que isso possa crescer mais no teu coração. Fomos breve aqui, soltamos muitas coisas. Mas isso estava forte dentro de mim e eu queria compartilhar com vocês. E vocês terem esse entendimento, irmão. Que o temor do Senhor consiste em saber que tanto a obediência quanto o pecado, eles têm consequência. E isso está operando agora mesmo. Amém? E a graça do Senhor não é essa liberdade para viver de qualquer jeito. Como lemos em Romanos capítulo 6. Você está pronto para deixar vivo o temor do Senhor no teu coração? Fica ligado, acompanha conosco cada boletim da fé, cada instrução que tem vindo da parte de Deus e tem tocado e abençoado a sua vida. Amém? Vamos orar?
Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse entendimento do temor, Pai, sendo avivado nesse dia nos nossos corações. Que o Senhor possa deixar mais claro para os meus irmãos, assim como o Senhor tem tornado mais claro para a minha vida, Pai. Essa vida de temor, essa vida de reverência, Pai, essa vida de santidade, de integridade, de retidão. Aviva isso, Pai, nos nossos corações. Não deixa, Senhor, essa brasa se apagar. Não deixa esse fogo cair. Não deixa essa temperatura baixar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por uma vida santa, reta e justa diante de Ti e diante dos homens. Em nome de Jesus. Fica na paz, meu querido. Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé.